Eu vejo hoje como uma cidade de oportunidades que tem vida, sabe? Que cresce. Vida e que nunca vai parar de crescer. Eu sou Ângelo Demarco, nascido no dia 5 de agosto de 1984, na cidade de São Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina. A gente foi criado no interior do estado, lá num distrito. Sou filho de pai agricultor e mãe professora. Tenho mais um irmão, o nome dele é Luciano Demarco, somos em 2 na família. E a nossa infância foi uma infância feliz, eu acredito que foi feliz porque a gente morava no interior, se existia dificuldade ou não, a gente não enxergava isso, mas eu lembro da minha infância como uma infância muito feliz, porque a gente, apesar de ser criança, a gente brincava e trabalhava, mas a gente começou a trabalhar muito cedo na vida lá, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com uns 10 anos, o pai já colocava nós a ajudar nos serviços da casa, a gente trabalhava na roça, na lavoura, a gente tinha criação de suínos, e a minha mãe também era professora e secretária da escola que a gente estudava lá. E a gente foi crescendo nesse interior e foi chegando à idade de 10 anos, 12, fazendo os cursos, estudando, fazendo o 2º grau. Daí, após o 2º grau, veio o momento em que o meu irmão, como ele era mais velho, tem 3 anos de idade mais que eu, ele acabou saindo de casa mais cedo para poder estudar. Ele fez técnico em agropecuária e retornou para casa, né? Para junto do pai da família, para tocar os negócios da família. Então, naquele momento, ele estava mais à frente, adiantado dos negócios, então ele acabou assumindo os negócios da casa, do trabalho da agricultura lá. E o pai falou que ele queria que fosse estudar, que fosse embora para estudar. E esse fui eu. Eu prestei vestibular, 2001, 2002 eu prestei vestibular e passei na faculdade de odontologia em Joaçaba, Santa Catarina. É um município que dá uns 300 quilômetros de São Miguel do Oeste. Então eu prestei vestibular e na época não tinha telefone lá que a gente morava, era no interior. Eu lembro que chegou um telegrama urgente lá, que o pessoal do correio ia entregar manualmente. Tipo, chegava, todo mundo conhecia, não tinha número de casa, nada, né? Não, essa família a gente sabe onde é que é. Eles foram lá e chegou num papel pardo, um quadradinho assim, um telegrama urgente dizendo que eu tinha passado no vestibular. E no mesmo dia, um dia depois, não existia internet bem funcionando. A inscrição tinha que ser presencial. Daí, um dia, 2 depois, eu e o pai pegou uma D20 velha que nós tínhamos lá, embarcamos junto e fomos para Joaçaba, 300 quilômetros dali, fazer a minha inscrição. E ingressei à faculdade em 2003. Eu entrei em agosto de 2003 e saí em agosto de 2008. Né? E eu me formei. Aí no meio do caminho teve muita situação aí que a gente teve muita resiliência, porque se existia dificuldade ou não, eu acho que a gente era tão resiliente e forte que sabia lidar com isso. Que eu entrei lá com aquela imagem, aquele pensamento fixado na cabeça que eu tinha que entrar em 2003 e sair em 2008, independentemente do que acontecesse. E assim foi. E aí, um ano antes de eu me formar, em 2007, tivemos aí uma infelicidade de perder um pilar muito importante que deu origem a nós, a nossa vida, foi a nossa mãe. Ela adoeceu, teve câncer, acabou durante muitos anos de tratamento, foram 6, 7 anos, né? Lutando e tratando, eu na faculdade, o meu irmão em casa tocando as coisas e o meu pai também. Às vezes eu saía de lá e ia para o hospital ver ela e voltava. Aí um ano antes de eu me formar, ela veio a falecer, em 2007. E aí eu fiquei, não sei de onde veio força, mas eu agi de uma forma muito natural, né? A gente já vinha meio que se preparando, mas eu não sei como que eu segui a vida e voltei, terminei e saí e vim embora pra cá. É a tal da coisa, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí com 17 anos de casa e me formei em 2000, e com 23 eu me formei, 17 para 18 anos, logo que eu entrei eu completei 18. Então naquele momento a própria produção da família ali, que era pouco, no interior a gente tinha uma produção muito pequena, mas o suficiente para conseguir me manter na faculdade, né? Quando a gente saiu do interior de Santa Catarina para ir estudar para uma cidade, durante o processo da faculdade, no final ali, muitos professores, a maioria deles orientavam, eles falavam que a gente tinha que terminar e voltar para a cidade onde nós tínhamos vindo para trabalhar no postinho, trabalhar na prefeitura para ganhar aí seus 3, 4 mil reais por mês, que na época era muito dinheiro, né? 4, 5 mil reais por mês. Mas aquilo para mim nunca fez sentido, não entendia, não fazia sentido eu voltar de onde eu já tinha saído, sabe? Agora você imagina um professor de faculdade, mestre lá te falando isso, cara, e você com a tua opinião de não querer mais voltar e a dele pesava mais, né?
Mas eu sempre tive aquele 1% de não acreditar nisso e acreditar naquilo que eu queria, que era ir embora. Então a gente via falar muito do Mato Grosso, tinha pessoas ali da nossa região em volta que vinham para cá e falavam muito bem. E eu fiquei curioso com isso, né? Conheci pessoas aqui também e acho que eu vou fazer o diferente. E hoje eu tenho até pouco contato com os que se formaram comigo, mas eu vejo que todos eles fizeram o que os professores mandaram. Voltaram para a cidade onde eles vieram e eu vim embora para cá. Você vê uma coisa que foi uma palavra, foi dita 30, 40 anos atrás e hoje fazia tanto sentido, né? A avó falava para mim que, a mãe da minha mãe, né? Ela falava que um dia eu ia ser doutor e ia ser dentista. Isso eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Ela falava assim que eu ia ser dentista, ia ser doutor e ia ser dentista. Que eu ia ser um grande homem e usar uma jaqueta preta e uma calça de veludo. Que antigamente os homens da época que eram bem vistos, ela usavam essa jaqueta preta e essa dita calça de veludo. Que eu nunca entendi o que era uma calça de veludo, né? A jaqueta preta a gente sabe o que é fácil de assimilar. E com essas palavras, eu lembro que eu falava, e ela falava uma vez, falava duas, e eu disse que, vó, eu não tenho jeito para isso, porque dentista precisa das mãos, eu trabalho na roça, e as minhas mãos é pesada, as minhas mãos é grossa, as minhas mãos é machucada, tinha calo, nós começamos a trabalhar com 10 anos de idade. Eu falava para ela que eu não tinha jeito para ser dentista, né? Então, com 10 anos ela repetia isso, 12. E as coisas foram acontecendo e muitos anos depois o jeito veio, né? Não tinha jeito, mas anos estudando e buscando as coisas, o jeito veio. Aí eu chegando aqui tinha contato com pessoas conhecidas e conheci uma pessoa muito importante que foi o meu sócio, que é sócio até hoje, o Dr. Kleber Araldi, ele mora em Sinop. Fizemos uma parceria, eu trabalhei lá durante 10 anos também, morando aqui em Sorriso, indo para Sinop, aqui lá a gente se conheceu e como dentista tinha os grupos, a gente acabamos se conhecendo aí. E eu era solteiro, sozinho na época, cheguei aqui e aí a gente conversou, deu sintonia, a gente gostou um do outro, acabamos me propôs, porque a família dele já estava ali há mais de 20 anos na época quando eu cheguei, né? E aí eu me propus uma parceria, eu estava aqui em Sorriso e decidimos montar um negócio aqui. Como eu era solteiro, não tinha impedimento nenhum. E acabei montamos a primeira unidade nossa, clínica com 3 cadeiras, né? Daí durante esse período todo eu ia para lá, atendia em Sinop, voltava, 10 anos de estrada aí. Então foi uma pessoa que me acolheu muito na época, que foi ele dentista também, estava também em expansão, tinha recém-aberto uma unidade para ele lá. E tipo coisa de irmão assim, sabe? Acabou dando certo e estamos aí juntos todos esses anos, desde que abrimos, estamos aí juntos. Daí, trabalhando no meio do caminho aí, para cima e para baixo, estudando. Em 2000, conheci minha esposa em 2014 para 2015 aí. Aí, em 2017 a gente casou. Namorou 2 anos e pouco, noivamos aí. A gente casou em 2017. Ela também foi um pilar muito importante no momento. Quando eu comecei com a clínica aqui eu era sozinho, então comecei eu atendendo, fazendo todos os procedimentos, tudo que tinha que fazer. Ela entrou num momento importante, onde a clínica estava crescendo, começou a vir, estava crescendo. E hoje ela também é dentista, se formou, é especialista em aparelhos, mas ela não pratica mais diretamente devido à expansão que a gente teve e ela está muito na parte da gestão, administração, da parte mais administrativa hoje do meu lado. É uma pessoa muito importante que contribuiu muito, né, como esposa do meu lado, por entender também da atividade, da profissão. Então ela me complementa, eu estou bastante no operacional aqui, mas quando eu estou aqui, ali fora, tem muita coisa acontecendo que não pode parar. Então minha esposa foi uma pessoa muito importante na vida que contribuiu também para o crescimento das clínicas. Né? Com o tempo de ver os filhos, né? O Murilo eu tive antes de conhecer minha esposa, né? O meu primeiro filho, Murilo. Ele nasceu em 2014, né? Minha esposa. Aí depois após o casamento, a gente casou em 2017. Em 2018 veio a primeira filha, a Catarina, a menina, que tem 7 anos hoje. E em 2021 veio a mais pequena, que é a Aurora. Também foi em 2021 veio a Aurora, tem 4 anos hoje. Surgiu acho que de um desejo da própria comunidade de Sorriso mesmo, porque por mais que existia, eu comecei, não foi com esse nome que eu iniciei lá atrás, foi com outro nome, né, com outro nome. E eu comecei a observar na rua, nos lugares onde eu ia, nos mercados, onde eu ia, nas comunidades, no interior, na igreja, enfim, que as pessoas começaram a falar muito de Ângelo de Marco. A gente começou a perceber isso, então, aí não, vai lá no Dr. Ângelo. Tá, mas a clínica tem outro nome, as pessoas não falavam o nome da clínica, falavam o nome do Ângelo de Marco. E aí, isso acendeu uma luzinha, sabe? Então a gente tem toda uma equipe hoje de marketing que dá suporte,
Essas pessoas também, lá em Sinop, onde que a gente tem a nossa central, a nossa base, hoje é concentrada em Sinop, porque nós temos um grupo envolvido hoje. Existe um call center onde é concentrado todo o trabalho de marketing das unidades hoje. Então teve todo um apoio, um suporte por trás também da equipe de produção, do marketing, que após a gente fazia reuniões constantes, eles também começaram a ver isso, e mais as reuniões que a gente fazia eu passava e eles viram isso também, na possibilidade da clínica levar o meu nome, do meu espaço levar. Isso foi um acerto muito grande, né? Foi uma coisa bem acertada, porque daí complementou, sabe? Porque não fazia mais sentido eu estar com outro nome e as pessoas falando muito do Ângelo de Marco. Então acabou que a gente teve essa luz divina, esse insight, e acabou que deu certo. Aí o que acontece? O negócio começou a vir, as pessoas que procuravam, e isso é um sinal. A gente tem hoje na nossa carteira de pacientes aí, mais de 50%, 60% é de indicação hoje. Então a gente começou a ter muita indicação de tratamento. Eu, obviamente, quando saí da faculdade como clínico geral, eu saí da faculdade clínico geral, então a gente não tinha especialidade, não forma, a gente teve que buscar. Então, você buscar conhecimento, sair fora estudar, no momento quando você não tem muita condição, é um desafio, porque gastar às vezes um dinheiro que você não tem, mas você saber que precisa tirar uma ponta para gastar para fazer isso, e tendo a visão de que tem que fazer isso porque eu sei que vai acontecer aquilo. Eu sempre tive esse instinto, essa esperança, né, de acreditar que pudesse dar certo. Porque como eu sempre falo, quando eu cheguei aqui e mesmo no começo não tinha opção de dar errado, eu tinha que dar certo independente do que acontecesse, eu não queria mais voltar para trás. E eu fui me especializar muito, estudei muito, dediquei muito tempo, foi anos de trabalho, de estudo para ir performando sempre, né, porque você manter constância durante muito tempo, durante muitos anos não é fácil. Então você tem oscilações, problemas emocionais envolvidos, mas eu nunca me abalava, eu ficava um dia, no outro dia já voltava e as coisas vieram crescer. Então começou a entrar muita gente boa comigo, pessoas boas, colegas dentistas, que inclusive eu tive a oportunidade de fazer o que o meu sócio lá de Sinop fez comigo. Inclusive foi uma fala dele que eu nunca me esqueço, que ele falou que hoje começou ele e eu, fomos os dois que começamos os negócios. Que daí ele comentou um dia, que eu nunca esqueço, que ele falou: hoje o que eu estou fazendo para você, daqui a uns anos você também vai fazer para outros. E foi isso que aconteceu. Daí começou a aparecer pessoas boas, passou muitas pessoas aqui, colaboradores e dentistas, né? Que eu falo colaboradores são os funcionários registrados. Aí chegou profissionais, dentistas formados, e foi aparecendo muita gente boa no meio do caminho, sabe? Que dá conexão mesmo, né? E essas pessoas boas foram ficando, e dos que ficaram então comigo até hoje, todos eles foram virando sócios depois, né? Com um monte de gente boa, um monte de gente trabalhando, não tendo mais lugar para atender de tanta gente, temos que abrir mais negócio para dar uma espalhada nesse pessoal aí. E aí foi o que aconteceu, daí fomos buscando outras unidades aí na cidade, daí os que começaram comigo, que viraram sócios mais maduros, foram assumindo o cargo de linha diferente também, né? Fui dando oportunidade para todos eles. Eles mereceram isso também, pelo trabalho, pelo mérito deles, né? Viraram sócio, pagaram também pelas suas participações, suas cotas. A gente atende hoje Vera, Feliz Natal, Itaiangá, Nova Biratã, Boa Esperança, Ipiranga, vem muita gente. Então, que querendo ou não, Sorriso está concentrado, é um polo para essas cidades vizinhas, né? Então, muita gente busca tratamento, de fora busca tratamento conosco aqui, né? Aí começou a vir outras oportunidades, né? A gente também sempre foi atento ao que estava acontecendo ao redor. E muito peitudo, muito corajoso, porque não é fácil. Ser empreendedor é algo que você não põe nos outros, né, à vontade. Ou você tem esse instinto ou você não tem. Quando as pessoas contratam o Ângelo de Marco, não é só um nome lá fora na sacada que vocês vão ver, não é só um nome lá numa mídia que vocês vão ver. Vocês estão contratando uma pessoa física que está aqui, que tem uma equipe por trás e que nunca vai deixar ninguém desamparado. A minha empresa é sólida e eu nunca vou deixar nenhum paciente desamparado. Então eu vejo hoje como uma cidade de oportunidades que tem vida, sabe? Que cresce vida e que nunca vai parar de crescer. É uma cidade que é pujante, a gente nota que tem energia, que tem incentivo, que tem coisa acontecendo. A gente percebe investidor, a gente vê as indústrias, cada vez mais gente chegando de fora. A gente vê a logística que acontece através da BR aqui, a gente vê essa duplicação, a gente vê a necessidade que tem de novas pessoas virem para cá. A produção que existe aqui demanda muita mão de obra. Então, Sorriso para mim é esperança, é vida. Eu descreveria dessa maneira. É uma cidade que, sem dúvida alguma, nunca vai parar de crescer. Sempre vai estar
precisando de gente de fora, está precisando de pessoas boas virem para cá e sempre vai ter oportunidade para todo mundo. De muito amor, de muita gratidão, de muito obrigado por eu ter conseguido vir até aqui com as mínimas condições possíveis, por ter conseguido ser aceito pela sociedade, que tem esse lado também da gente chegar e conseguir ter um bom relacionamento, ter um bom entrosamento. É a oportunidade que eu tive de pegar a cidade ainda em desenvolvimento, em crescente, mas pela humildade, que foram um dos princípios, né, um dos valores principais, que o pai e a mãe sempre falavam que tinha que ser humilde, que sempre tinha que ser humilde, e a gente carrega isso até hoje. Indo na comunidade, indo na sociedade, a gente, né, se relaciona muito com as origens, então a gente se sente em casa. Hoje eu sempre falo que antigamente eu gostava de voltar para o sul porque tinha uma certa nostalgia daquele lugar. Hoje, faz muito tempo, eu não me vejo mais naquele lugar, eu me vejo aqui. Quando eu saio daqui para estudar fora, buscar uma coisa, eu fico com saudade. O turismo se destaca cada vez mais e dizer que a gente está aqui cada vez mais sólido, cada vez mais firme e adorando, e gostando, e idolatrando cada vez mais essa cidade, porque a gente ama estar aqui.